Bom dia a todos e todas. Bom dia. Pode sentar, fica à vontade. A casa é de vocês, na verdade. E é um prazer obeso estar aqui com vocês hoje. É uma alegria grande poder compartilhar um pouco daquilo que Deus me deu numa reflexão nos Evangelhos. Eu sou do Rio de Janeiro, como o pastor André disse, eu sou de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Me mudei para São Paulo em fevereiro desse ano para poder começar a construir um ministério na Igreja Batista de Água Branca. Eu sou da Igreja Batista desde muito novo, desde 8 anos de idade. E a minha mãe é de uma igreja pentecostal chamada Igreja Nova Vida. Não tem aqui em São Paulo, eu acho, mas lá no Rio é uma denominação muito grande. E então, desde muito cedo, desde muito jovem, eu caminho e vivo as experiências com Deus a partir da igreja. E aí vim parar em São Paulo para continuar servindo a igreja aqui na Igreja Batista de Água Branca, pelas razões e pelos propósitos que Deus já sabia, continua sabendo, e para fazer a obra que Ele quer que eu faça em obediência ao Evangelho, em obediência ao nome de Jesus. E é um prazer estar aqui com vocês hoje. E é isso, eu queria pedir a sua gentileza de abrir a Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 14. Evangelho de Marcos, capítulo 14. Vou começar a ler do primeiro versículo mesmo e vou até o versículo 26. Eu pretendo compartilhar com vocês a história de uma pessoa um pouco controversa. A gente não gosta muito de lembrar que ela existiu, porque afinal de contas foi ela que vendeu a Jesus de Nazaré por 30 moedas de prata, como a Bíblia conta essa história. A pessoa sobre quem eu quero falar hoje, ou a partir da história dela, eu gostaria de conversar com vocês, é ninguém menos do que o traidor de Deus, aquele que vendeu Jesus ao Império Romano pela sua ambição egoísta. E é em torno da história de Judas Iscariote, o discípulo traidor, o famoso traidor de Jesus. É um pouco sobre a história dele que eu gostaria de pensar as nossas posturas de traição em relação a Deus e qual seria o nosso caminho de redenção, quando muitas das vezes trair a Deus é meio que uma consequência da nossa vida egoísta. Eu quero pensar um pouco nessa direção, pensar o quão densa e o quão profunda é a misericórdia de Deus, mesmo com um conhecimento tão transparente que Deus tem das nossas traições, das nossas fraquezas e das nossas imperfeições. E aí, para isso, eu escolhi uma das cenas que para mim é uma das cenas mais tensas do Evangelho, porque nesse contexto Jesus está prestes a ser traído. Ele reúne os seus discípulos para uma ceia, para um momento de celebração, para um momento de amizade, mas no fundo ele sabe que todo o Império Romano já está estruturado para prendê-lo, violentá-lo e crucificá-lo até a morte. Então, nessa agonia de Jesus, de perceber que ele está perto de morrer, ele reúne os amigos dele e põe na mesa dele um traidor. Reúne os discípulos, reúne aquelas pessoas que caminharam com ele tanto tempo, que viveram tanta coisa com ele, e põe nessa mesma mesa um traidor. E o que o Evangelho de Marcos estaria dizendo para a gente sobre a presença de um traidor à mesa de Jesus? O que significa a presença de um traidor à mesa de Jesus? Ou o que significa crer num Deus que põe traidores na sua mesa? O que significa isso? O que significa isso vivendo num tempo onde as pessoas que cometem alguns erros, as pessoas que falham, que fracassam, que erram, que traem, são tratadas pela gente com uma violência brutal? O que significa crer num Deus que põe traidores na sua mesa e ao mesmo tempo tratar traidores no mundo com a violência que a gente trata os traidores? O que significa crer no Deus de toda misericórdia, de todo amor, de toda graça, que
que põe traidores à sua mesa, e quando as pessoas nos traem, a gente trata elas com esse espírito de violência, de vingança e de agressão. O que significa isso? O que significa seguir ao Deus de toda graça, de todo perdão, de toda misericórdia, que diariamente renova sobre nós as suas misericórdias e as suas graças. O que significa crer num Deus assim? E quando nós temos a oportunidade de perdoar alguém, a gente prefere a vingança, a gente prefere a violência, a gente prefere a retribuição. Essa é um pouco a minha reflexão hoje aqui. Porque quando eu estava lendo esse texto do Evangelho de Marcos, estava acontecendo uma coisa na cidade de São Paulo que eu acho que todos vocês lembram. Pegaram um vacilão, um menino roubando, e escreveram na testa dele que ele era um vacilão. Vocês lembram dessa história aí? Isso rodou as redes sociais. Quando eu estava lendo esse texto do Evangelho de Marcos, que eu vou ler para você, isso estava acontecendo na cidade de São Paulo. E eu fiquei perguntando para mim mesmo, se Jesus encontrasse com vacilões como esse vacilão, o que Jesus faria com essa pessoa? Como Jesus trataria os vacilões, os traidores, os pecadores, os imperfeitos, os imprestáveis? Como Jesus trataria as pessoas que a gente violenta nas nossas cidades? Essa foi a minha pergunta. E aí eu fui perguntar como Jesus tratou Judas. Porque no nosso imaginário, na nossa experiência de fé, Judas é essa pessoa deplorável. Judas é o maior de todos os vacilões. Lá no Rio, nós chamaríamos Judas de traíra, ou de X9, não sei como chamam aqui em São Paulo, mas é por aí. Porque afinal de contas, como pode um homem ter convivido com Jesus em pessoa, carne e osso, gentileza, amor, misericórdia, como ele viveu com Jesus e ainda assim decidiu vender Jesus por 30 moedas de prata? Como alguém vive com Jesus e ainda assim negocia Jesus? Para a gente isso parece uma coisa assim absurda, quando na verdade nós negociamos a Deus por muito menos do que 30 moedas de prata e muito mais rápido do que o Judas. Nós somos tão vacilão ou vacilões quanto aquele que traiu o próprio Deus em pessoa. E eu diria para você que a gente trai a Deus com muito mais facilidade, com muito mais descartabilidade, com muito mais velocidade do que Judas. E a gente não se acha um absurdo. A gente acha que vender Jesus por 30 moedas de prata é um absurdo. Agora, e as negociações cotidianas que a gente faz para trocar Jesus pelos nossos desejos? Então, foi por causa disso, dessas experiências com o Evangelho, que eu trouxe essa palavra para vocês aqui hoje, especialmente para a gente perguntar para a gente mesmo o seguinte: eu sei que Deus é misericordioso, nós sabemos que Deus é misericordioso, isso não está em questão. Não há quem duvide do amor gracioso, grandioso, profundo, intenso de Deus por todos e por cada um de nós. Ninguém duvida disso. A questão é se nós somos misericordiosos com o nosso próximo, da mesma maneira que Jesus é misericordioso com a gente. Saber que Deus é misericordioso não é novidade para a igreja. E também não é novidade para o mundo. A novidade para a igreja, a novidade para o mundo é saber se nós que somos seguidores de Jesus, seguidores e seguidoras de Jesus, se nós amamos as pessoas com o mesmo amor de Jesus, se nós somos misericordiosos com as pessoas com a mesma misericórdia de Jesus, e se nós perdoamos uns aos outros como Jesus nos perdoou. Porque isso é a raiz do Evangelho. Aleluia! Quando Jesus fez uma oração para falar com o Pai face a face, ele disse: Pai, assim como nós nos perdoamos, perdoe-nos. Ou nós vamos nos perdoar com a mesma intensidade que o Senhor nos perdoa. Nós ofertaremos ao outro o mesmo bem que o Senhor ofertou para a gente. Nós daremos ao outro a mesma dádiva, a mesma graça, a mesma misericórdia que o Senhor deu para a gente. Mas vocês sabem bem que isso não é verdade, isso não tem acontecido. Nós não tratamos as pessoas com a mesma misericórdia, com o mesmo perdão, com a mesma graça que Jesus nos tratou. E ser cristão, seguidor de Jesus, significa
Amar ao mundo, amar as pessoas, cuidar das pessoas com um amor de mesma profundidade do amor de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. É sobre isso que é ser cristão. Isso significa ser seguidor de Jesus. Encontrar com os vacilões no meio da rua e ao invés de desejar escrever na testa dele o mal que eles nos fizeram, escrever no coração deles, na alma deles, na vida deles, na subjetividade deles, no coração deles, o quanto nós o amamos e o quanto nós o perdoamos, porque aprendemos a perdoar com Jesus de Nazaré. É sobre isso. É sobre ser misericordioso com as pessoas. O pastor André falou aqui com a gente agora há pouco, uma coisa de altíssima profundidade. Nós não estamos aqui pela gente. Nós não estamos aqui pelos nossos interesses egoístas e as nossas ambições individuais. Nós estamos aqui para Deus fazer uma obra na gente. E a obra que Deus fará na gente significará transformar a gente numa pessoa mais misericordiosa para outra. Não é para fazer uma experiência individualista, egoísta, ambiciosa de Deus. É para conhecer a Deus na profundidade do seu amor e deixar que esse amor desabe na vida das outras pessoas por meio da gente. Mas a perturbação que paira no Brasil hoje é que a igreja evangélica é tão violenta em seu discurso quanto qualquer outra intolerância que a gente conhece no mundo. Porque quando as pessoas encontram os vacilões na rua e violentam os vacilões, tem muitos seguidores de Jesus aplaudindo essa violência. Nós somos o povo da misericórdia. Nós somos a comunidade do amor de Deus. Nós nos reunimos em torno do mistério insondável do amor de Jesus de Nazaré. Isso deveria fazer da gente um povo radicalmente comprometido com amar as pessoas, servir as pessoas, cuidar das pessoas. E quando nós percebêssemos alguém violentando outra pessoa, nós deveríamos nos colocar no meio, tal como Jesus fez com a gente, quando o nosso pecado tentou violentar a gente até a morte. Colocar-se no meio, não deixar que o pecado mate o outro, não deixar que a violência mate o outro, mas colocar-se no meio e dizer, como seguidor de Jesus, eu não permito que a violência do mundo te mate, porque eu sei que Deus te ama. Aleluia. Glória a Deus. Nós existimos por isso, a igreja de Jesus existe por isso. Existe para amar as pessoas. Que pessoas, meus anjos? Todas as pessoas. Em que circunstância? Todas as circunstâncias. Até qual limite? Todos os limites, até a morte. E os traidores? O que nós fazemos com os traidores? O que Jesus fez com os traidores? O que Jesus fez com os traidores? Tem uma expressão no Evangelho de João que diz assim: tendo-nos amado, amou até o fim. Ou uma passagem linda da carta de Paulo aos Filipenses no capítulo 2. Foi obediente a Deus no seu propósito, foi obediente a Deus no seu amor e foi obediente à morte de cruz. Amava tanto, tão radicalmente, que a morte o colocou nesse lugar de violência máxima, a cruz do Calvário. Então, perguntar-me sobre qual é o limite do amor da igreja não faz o menor sentido se a gente adora o Deus que entregou a vida dele na cruz do Calvário para que o mundo inteiro conhecesse o seu amor. Qual é o limite do amor de Jesus? Um amor que se entrega até a morte. E um amor que se entrega por quem o traiu. Um amor que se entrega por quem o vendeu. Um amor que se entrega por quem, em última instância, continua o traindo todo santo dia. Isso é o amor de Jesus. Uma misericórdia que se renova sobre pessoas que são traidoras. Uma misericórdia que se renova sobre pessoas que sabem que não são o que elas dizem que são. Isso é o amor de Jesus.
não é para santos aparentes. O amor de Jesus é para gente simples, frágil e pecadora como a gente. E é assim para que a gente saiba que quando a gente está olhando para um pecador, para uma pessoa fraca, para uma pessoa frágil, nós devemos olhar para essa pessoa com a mesma misericórdia que Deus olhou para a gente. E acolher essa pessoa, e perdoar essa pessoa, e abraçar essa pessoa, e amá-la até o fim. Não é um discurso sobre a morte dos pecadores, não é um discurso sobre a violência contra os que falham, é um discurso de amor radical, profundo, furioso, principalmente na direção daqueles que sabem que nada são. Isso é o Evangelho. E não há força no mundo mais misericordiosa que essa. Aleluia. Não há justiça mais profunda que a justiça do amor de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Não se trata de pagar mal com mal. Não se trata de retribuir aos pecadores na medida do seu pecado, porque se fosse assim, a gente nem estava aqui. Trata-se de olhar para as pessoas que falham, minha irmã, e dizer para elas assim: a misericórdia de Deus paira sobre a sua vida com a mesma profundidade, intensidade e graça que paira sobre a minha vida. Nós somos radicalmente amados por Jesus da mesma maneira. Nós estamos identificados com o amor de Jesus na mesma profundidade. Não há diferença entre a gente, não há superioridade entre a gente. Nós somos igualmente amados, nós somos irmãos e irmãs. É olhar para a dor do outro e se identificar com a nossa própria dor. E dizer: o traidor hoje é você, mas eu já estive nesse lugar. O traidor do Evangelho é Judas, mas nós ocupamos esse lugar de traição várias vezes na nossa vida. Várias vezes. Então, qual é a mensagem do Evangelho? Que Deus odeia vacilões? Que Deus odeia traidores? A mensagem do Evangelho é que todos os seres humanos são igualmente traidores da graça de Deus. E que mesmo assim, Ele nos ama tanto. Isso é o Evangelho. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Minha irmã, isso é o Evangelho. O Evangelho é olhar na deficiência, na fraqueza, na imperfeição do outro, a nossa própria deficiência, a nossa própria fraqueza, a nossa própria imperfeição, e dizer para o outro: eu sei quem ama os pecadores com amor radical. Eu conheci Jesus e eu sei que Ele te ama também, e é por isso que eu não vou me colocar numa posição de te violentar, não vou colocar numa posição de me vingar de você, porque eu sei em quem eu vivo. Aleluia. E eu vivo sob a plataforma do perdão de Deus. E eu queria te convidar para vir aqui para cima também, viver sobre a plataforma do perdão de Deus, porque se não fosse o perdão de Deus, a graça de Jesus de Nazaré, se não fossem as consolações do Espírito e a amizade acolhedora de Jesus por todos e por cada um de nós estaríamos perdidos. É sobre isso que o Evangelho diz. O Evangelho diz sobre um povo que estava só, perdido, vivia nas trevas. E Deus olhou para esse povo e teve misericórdia desse povo. Sabe o que é misericórdia? É um tipo de amor irreversível. É um tipo de amor visceral. É um coração pulsando aceleradamente por alguém. É um tipo de amor que põe Deus em movimento, tira Deus da sua estagnação e põe Deus em movimento. E o que Deus faz quando Deus está em movimento? Deus ama as pessoas, abraça as pessoas, acolhe as pessoas, perdoa as pessoas. Aleluia. Isso é o Evangelho. E a pergunta que a gente tem que fazer para a gente mesmo é se nós somos misericordiosos
as pessoas da mesma maneira que Deus foi com a gente. Porque é aquela história simples. Se nós não conseguimos amar o nosso próximo, quem a gente vê, aquela pessoa em quem a gente toca, se a gente não consegue amar as pessoas das quais a gente vê a dor, vê a ferida, como é que nós podemos dizer que amamos a Deus a quem nós não vemos? Quantos de vocês já viram essa expressão na palavra de Deus? Então nós conhecemos isso. Nós conhecemos isso. E nós conhecemos o complemento disso. O complemento disso diz que se nós não amamos ao irmão, à irmã, ao irmão que nós vemos, e dizemos que amamos a Deus a quem nós não vemos, nós nos tornamos mentirosos, traidores do Evangelho. Agora a questão é como é que Deus trata os traidores. Nós já descobrimos como Deus trata traidores. Deus é perdoador. Ele é pura misericórdia. Oramos aqui isso agora a gente orou isso. Ele é pura bondade. Nesse texto que eu pedi para vocês abrirem, tem uma cena que eu vou terminar com essa cena. Jesus está na mesa com os discípulos, lembram disso? E aí Jesus diz assim: em verdade vos digo que um dentre vós há de me trair. Quando Jesus disse isso, acionou uma espécie de alarme dentro da ceia. As pessoas começaram a ficar alvoroçadas e perguntavam umas para as outras: porventura sou eu? Será que sou eu que vou trair o Senhor? É curioso que pessoas que traem, muitas vezes não sabem que traem. E elas não têm certeza sobre a traição que cometeram. Elas não têm certeza se a traição que cometeram vai violentar ou não o outro. E elas ficam meio perdidas. Porventura fui eu, que sou eu que vou te trair, Deus? E o que Jesus diz linda e sabiamente na cena da mesa? Ele diz: aquele que põe a mão comigo no prato, esse há de me trair. Lembram dessa cena? O que a gente imagina que está acontecendo ali? A gente imagina que Jesus está delatando Judas. Que Jesus está xingovando Judas. Porque as peças que a gente viu, os filmes que a gente viu, dizem para a gente que quem está colocando a mão no prato naquela mesma hora de Jesus é Judas. Só que não é isso que significa essa expressão. Jesus não está dedurando Judas. Eu vou te contar o que significa essa expressão. Você precisa de informação para entender o que significa essa expressão. Você precisa da informação que quando os judeus da época de Jesus dividiam um cálice, dividiam a mesa, a gente vai participar da mesa daqui a pouco. Quando os judeus dividiam a refeição, eles diziam para os que estavam sentados à mesa: vocês são os meus amigos. Se eu chamei vocês para uma mesa, é porque vocês são meus amigos. É porque eu quero me dedicar em amizade para vocês. Se vocês estão aqui numa mesa comigo, sentar à mesa para o judeu era um gesto sagradíssimo. Era um gesto de altíssima generosidade com o outro. E Jesus está sentado à mesa com um traidor. O que Jesus está dizendo com essa expressão é o seguinte: pessoal, eu sei que entre vocês
vocês, alguém me traiu. E àquela altura a obra já tinha sido feita. Lembram disso? O Evangelho de Mateus diz que à altura da última ceia, Judas já tinha vendido Jesus por 30 moedas de prata. Jesus diz assim: eu sei que alguém entre vocês me traiu, mas eu, Jesus de Nazaré, Deus em carne e osso, continuo com o cálice da comunhão estendida na direção de vocês. Se vocês são traidores, eu sei, mas eu quero que vocês saibam também que eu sou amigo, e porque eu sou amigo, eu coloco o cálice da comunhão na mesa mais uma vez. Vocês me venderam por 30 moedas de prata, mas eu entrego o cálice da comunhão para vocês mais uma vez. Glória a Deus. Vocês me venderam para o Império Romano, mas não importa se vocês me venderam para o Império Romano. Importa que eu tenho o cálice da comunhão nas minhas mãos e eu coloco o cálice da comunhão na mesa mais uma vez. O que Jesus está dizendo é o seguinte: não importa se traidores estão sentados à mesa dele, ele é amigo suficiente para estender o cálice da comunhão e dizer: vamos beber mais um copo de graça. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos brindar juntos, Judas. O que Judas ouviu de Jesus na cena não foi uma palavra de condenação, foi uma palavra constrangedoramente amiga. Foi a mesma coisa que a gente sentar na mesa e você está tramando alguma coisa contra mim e eu vim para você dizer: pastor, eu tenho uma boa notícia. Eu te presenteio com isso, com isso, com isso, com isso. O que Judas ouviu de Jesus foi isso. O que Judas ouviu de Jesus é o seguinte: os traidores existem, mas existe o Deus de toda a graça, de toda a misericórdia e de toda a compaixão, estendendo o cálice da misericórdia mais uma vez. Quando Jesus disse: aquele que põe a mão comigo no prato, Jesus está dizendo: essa pessoa me traiu, mas eu sou amigo. É isso, gente. Aleluia. Glória a Deus. É isso. É isso que Jesus está dizendo. E isso foi tão profundo para o Judas que vocês sabem que ele não foi capaz de viver com a culpa de ter traído uma pessoa que, mesmo sabendo que foi vendida, continua entregando o cálice da salvação. Isso é pesado. Pesado, insuportável e quase suicida. É saber que Deus está colocando o cálice da amizade na mesa e a gente não tem coragem de pegar e beber com ele. Vocês já viram a expressão cálice da ira de Deus várias vezes no Antigo Testamento? Lembram disso? Essa expressão está no Antigo Testamento de cabo a rabo. O cálice da ira de Deus. E sabe o que é curioso? É curioso que para os profetas do Antigo Testamento, Deus é longânimo. Vocês sabem o que é longânimo? É uma pessoa que demora a ficar irado. Ele é lento para o mal. Por que dizem essas expressões? Porque na mentalidade do povo de Israel daquela época, existem dois cálices que as pessoas trocam: o cálice da ira ou o cálice da misericórdia. Na cena que a gente está aí diante dela no Evangelho de Marcos capítulo 14, Jesus está colocando o cálice da misericórdia na mesa de novo e está chamando a gente para brindar com ele. Aleluia. Vocês lembram do Evangelho de Mateus, que diz para a gente que o dia que a gente vai encontrar com Jesus na eternidade vai ser uma experiência de banquete. Quando esse dia acontecer, a gente vai ouvir de Deus a mesma coisa que Judas ouviu: eu quero ser seu amigo. O que eu espero em nome de Jesus é que vocês bebam do cálice da amizade de Deus e sejam agraciados pelo cálice da amizade de Deus. E não se entreguem à culpa.
Porque vocês não precisam se entregar à culpa, porque vocês sabem que o cálice que está colocado à mesa de Deus e à mesa de Jesus é o cálice da amizade e não o cálice da ira. Então não precisa sair da ceia com Jesus. Não precisa ir embora culpado por ter vendido Jesus. É só tomar o cálice junto com ele. É mais uma chance, é mais uma oportunidade. Tome o cálice junto com Jesus. Aleluia. Celebre a misericórdia de Jesus. Celebre a misericórdia de Jesus. Glória a Deus. A diferença entre os traidores, que aqui estamos, e Judas, é que a gente não vai embora para casa sem aceitar a taça da reconciliação de Deus. Amém. Judas foi embora para casa sem aceitar a taça da reconciliação de Deus. E a gente sabe que ele se enforcou num lugar que batizaram de campo de sangue, em memória ao homem que traiu a Deus, que esteve diante do cálice da reconciliação e não aceitou. Mas nós estamos aqui diante do cálice da reconciliação e nós estamos dizendo para Deus: Deus, muito obrigado por Jesus de Nazaré, por essa pessoa incrível que mesmo diante dos traidores continua estendendo na mesa o cálice da reconciliação. Nós estamos aqui para dizer para Deus: Deus, nós aceitamos celebrar contigo a sua própria misericórdia. Nós aceitamos celebrar contigo a propriedade do seu amor. Nós aceitamos tomar contigo mais uma dose de perdão e mais uma dose de amizade. Nós aceitamos, Deus. Muito obrigado. Glória a Deus. Aleluia. Nós estamos dizendo, nós somos o povo que está dizendo para Jesus: Jesus, a gente sabe do que a gente é feito, mas a gente se encanta com o fato do Senhor colocar sobre a mesa o cálice da sua misericórdia. É isso. E o que é consequência disso? Que a gente saiba, pastor André, colocar na mesa dos nossos irmãos e das nossas irmãs o mesmo cálice de compaixão. Nós chamamos os nossos amigos e amigas para uma comunhão libertadora, para uma experiência de misericórdia. Nós chegamos para os vacilões e vacilonas da nossa sociedade e colocamos um cálice de misericórdia diante da mesa deles e dizemos: nós te amamos em nome de Jesus, te perdoamos em nome de Jesus, e estamos te convidando para o banquete da salvação do Senhor de toda a glória. Vamos beber esse cálice juntos. Quando a gente faz a ceia juntos, é isso que a gente está dizendo. A gente está dizendo que os pecadores podem se achegar à mesa de Deus, porque o Deus de toda graça colocou uma taça de comunhão para que as pessoas sejam perdoadas ao beber dele mesmo. Não é essa a ideia? Vocês que têm sede de amizade, vocês que têm sede de misericórdia, sede de compaixão, sede de justiça, venha a mim e beba. Judas, você me vendeu 30 moedas de prata, você tem sede de se livrar da culpa? É isso, irmão. Foi isso que Jesus disse para Judas. Glória a Deus. Glória. Judas, você não pode morrer sem saber que, no que depender de mim, você tem uma taça de amizade estendida sobre a mesa. Aleluia. Isso é para que a gente brinde novos dias na presença de Deus. Glória. Isso é para que a gente brinde novas amizades na presença de Deus. Glória. Isso é para que a gente brinde a nossa libertação na presença de Deus. Isso é para que a gente brinde a graça de ser livre de todas as culpas, de todos os medos, de todas as dores, porque afinal de contas nós conhecemos o Deus da graça, o Deus da misericórdia, o Deus do amor e o Deus do perdão que se derrama sobre nós de maneira graciosa. É isso. É para a gente brindar a liberdade, é para a gente brindar a salvação,
é para a gente brindar o perdão de Jesus e para a gente servir ao mundo com essa taça de amor. E Deus abençoe a gente por isso, em nome de Jesus. Amém.